Ciências Contábeis e hoje vamos falar sobre Teoria Crítica de Frankfurt. Ela tem esse nome porque ela foi fundada na Escola de Frankfurt, lá na Alemanha. Ela foi um instituto de pesquisa, né? Tinha uma influência marxista, mas não do marxismo clássico, porque ela não tinha ligação com os partidos comunistas. Ela buscava entender como é que os meios de comunicação interferiam na vida dos indivíduos, né, da população, lá em meados do século XIX e XXI. Seus principais integrantes foram Theodor Adorno e Max Horkheim. E para a gente entender, tem que entender o contexto histórico daquela época. Como eu falei, ela foi fundada na Alemanha e era numa época que o nazismo estava em ascensão e foi no período que eles falam que é período entre guerras, porque foi no final da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. Essa teoria tem uma base marxista, mas não chega a ser o marxismo tradicional, porque ela não está ligada a partidos políticos, é mais a parte da universidade. Inclusive, ela faz críticas ao governo da União Soviética, né, ao governo socialista. Também faz críticas ao fascismo na Itália, ao nazismo na Alemanha. E por ela ter uma origem judia, ela sofreu perseguição, eles tiveram que sair da Alemanha, foram para a Inglaterra, foram para os Estados Unidos, enfim. Depois de um tempo é que eles puderam voltar para a Alemanha, onde era a sua universidade de origem. Eles vão criar o conceito de indústria cultural. O que seria indústria cultural? Seria a cultura sendo comercializada, né, ali, sendo usada no capitalismo, visando obter lucros, enfim. Cultura seria tudo aquilo que a gente consome. Livros, filmes, música, uma pichação que você vê na parede, aquilo é cultura, você está consumindo cultura, sendo comercializada, né, sendo um produto de venda. E eles percebem que a indústria produz um certo tipo de massificação da cultura, né? A cultura de massas, que seria uma padronização daquele conteúdo, daquele entretenimento que vai para o telespectador de uma forma padrão, para que eles não precisem investir muito. Ou seja, tipo um filme besterol, uma comédia romântica, um filme de guerra, eles não buscam assim criar uma diferenciação, criar uma coisa diferente, porque eles podem até gastar mais e não ter um retorno financeiro considerável. Eles buscam implantar o que já tem, o que já é aceitável, o que o pessoal já consome, apenas replicar em momentos diferentes. A história é sempre a mesma. Você tem aquele filme, a menina conhece o mocinho e brigam, depois se acertam. Enfim, esse tipo de padrão que para eles é mais viável reproduzir. Eles até trazem que a forma que essa indústria traz o entretenimento acaba causando a alienação do indivíduo, que seria aquele momento que você está em casa, achando que está no seu momento de lazer, assistindo um filme, relaxando, descansando. Na verdade, você está se alienando, porque aquele filme foi feito por alguém, né? Foi reproduzido por alguém com o intuito de lhe alienar. Ele quer que você tenha aquele certo tipo de entretenimento ali. E ainda com relação à alienação, e como esses meios de comunicação chegam até o indivíduo, um exemplo seria, na época do nazismo na Alemanha, havia propaganda defendendo o nazismo naquela época, só para as pessoas que estão ali não terem um senso crítico, vamos dizer assim. Eles queriam alienar as pessoas para que elas não se tornassem pessoas reflexivas, que elas assistissem coisas que não vai levar a lugar nenhum, que não vai acionar o seu senso crítico e que eles não vão acordar para a realidade que acontecia naquele momento na Alemanha, que foi o nazismo. Outro conceito importante da Escola de Frankfurt é a banalização da barbárie. Eles dizem que a indústria, ela banaliza o sofrimento alheio. Exemplo, numa tragédia, num crime que aconteceu, num acidente, o repórter está sempre ali porque ele precisa repassar aquele conteúdo para o telespectador e às vezes é de uma forma fria. Então eles veem isso e não é de uma forma assim, precisa passar informação, eles precisam lucrar com aquela informação, porque aquela informação ali vai trazer audiência para a indústria. O Walter Benjamin, ele defende o conceito da aura. A aura para ele seria a singularidade de cada arte. Tipo, uma obra que fica num canto muito específico, muito de difícil acesso, ele tem uma aura ali, ele tem um valor significativo. Enquanto um produto que é produzido em massa, que ele é replicado, tipo num sistema de indústria mesmo assim, sendo produzido, ele vai perdendo essa aura. Então ele não curtia essa questão da massificação por isso, porque ele dizia que as artes acabam perdendo sua aura. Portanto, a teoria crítica, ela
tinha como objetivo entender como é que funcionava, entender e criticar, na verdade, como é que funcionava essa relação entre os meios de comunicação, o indivíduo, a industrialização da cultura que tinha ali, né? Qual era a finalidade daquele investimento que o governo fez naquela cultura, que muitas vezes era só para visar o lucro e até ganhar um certo poder político, né? Era isso, obrigada, espero que tenham gostado.